Essa é a nossa última aula desse semestre. Eu vou passar alguns exercícios para vocês, né, do conteúdo que a gente aprendeu inicialmente. O que a gente viu nas últimas aulas eu não vou passar, né, porque ainda deve estar fresco, mas o restante eu vou passar para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem estar falando aí, né, porque como é uma coisa que a gente já viu há algum tempo, é possível que vocês já tenham esquecido, né. Deixa eu colocar aqui. Bom, vou começar aqui a partir dos números inteiros, tá? Porque os naturais, os exercícios são muito triviais, né? Eles são muito simples, assim, para serem feitos. Então, vou começar a partir dos inteiros. Isso que eu tava colocando aqui, mãe. E aí, não tem a hora que o Ângelo acordou? A senhora falou assim, ele tá pelado, que não sei o quê. Eu tava acabando de entrar na notícia. Bom, vamos lá, então. Eu vou dar 5 minutinhos para vocês resolverem, né? Vamos tentar fazer bem rapidão, porque tem bastante. Aí a gente resolve junto. Qualquer dúvida, né? Se vocês esqueceram alguma coisa ou coisa assim, vocês podem estar mandando aí por escrito, perguntando no chat que eu vou estar ouvindo vocês. Ok? Então vamos lá. 5 minutinhos para resolver esse aí. Só para lembrar vocês, pessoal, talvez dê uma ajudinha para fazer esse exercício. Aquele intervalo que ele está dizendo ali está para fora, né? Então é um intervalo aberto, tá? Se aquelas chaves estivessem fechadas, normalmente, como a gente costuma usar, seria um intervalo fechado. O que isso significa? Que se aquele intervalo é aberto, os números A e B não estão dentro do que ele está buscando, certo? O intervalo é aberto, então eles estão fora. Isso pode ajudar vocês aí no raciocínio. Certo, pessoal, vamos lá resolver então. Vocês conseguiram chegar em alguma alternativa? Letra Alguém? A. Certo. Alguém mais? Certo. Vamos lá então. É a letra A mesmo, mas vamos ver aqui por quê. Compartilhei a imagem com vocês, meu caderno. Tá todo mundo conseguindo ver meu caderno aí? Sim, professor. Certo. A gente já fez esse exercício aqui, um exercício semelhante, umas 2 vezes, né? Essa aqui é a terceira. Então, como que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente tem que entender é aquela notação ali. Então, a gente tem o quê? Um intervalo A e B, escrito dessa forma aí, com essas chaves. O que isso significa? Que ele é um intervalo aberto. Certo? É dessa forma que a gente escreve um intervalo aberto. Se tivesse do contrário, né, da forma convencional, aqui fechado, ele seria um intervalo fechado. Intervalo fechado. Certo? O que cada uma dessas coisas significa? Se a gente tem aqui A e B no intervalo aberto, né, escrito dessa forma, o A e o B, eles não estão no intervalo. Eles não estão no intervalo, certo? Dessa outra forma aqui, ele fechado, nós temos um intervalo fechado e A e B estão no intervalo. Bom, isso aqui é a anotação aqui dando uma revisada. Então, nós temos esse primeiro caso, A e B no intervalo aberto, que significa que o A e o B não estão neste intervalo, certo? Então, vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pegar um exemplo do intervalo aberto 2
e 5. Intervalo aberto, 2 e 5. É um intervalo aberto, então o 2 e o 5 não estão dentro deste intervalo, né? Então, vamos fazer um desenho aqui desse intervalo aqui na reta. Uma reta bem torta. Nós temos aqui o 2, vou representar por uma bola aberta, porque ele não está dentro desse intervalo. E o 5, também com uma bola aberta, porque ele não está dentro do intervalo. Que números a gente tem entre eles aqui nessa reta numérica? Como é o 2 e o 5, né, é um intervalo que a gente conhece, nós sabemos que tem aqui o 3, vou colocar uma bola fechada, porque ele está dentro do intervalo, e o 4. 3, 4. São os números que a gente sabe que estão aqui dentro desse intervalo. Então, disso aqui a gente tira o quê? Nós sabemos visualmente que são 2 elementos. 2 elementos. O 3 e o 4. Mas da onde que a gente consegue chegar nesse número 2? 2 elementos. Nós temos 5, que aqui é o nosso B. Então, vou escrever aqui embaixo, B, certo? Menos 2, que nesse caso aqui é o nosso A. Então, menos A, menos 1. Certo? Isso, então, a gente chega em 2. Aí vocês pensam, bom, pode ser só esse caso, é um caso aleatório. Mas não é. A gente chegou nessa fórmula aqui, B menos A menos 1. Foi a alternativa A que vocês chegaram aí. Então, vamos testar para um outro intervalo qualquer. Quem quer chutar um intervalo aí para a gente testar? Essa formulazinha, B menos A menos 1. 3 e 9. Intervalo aberto. 3 e 9. Isso. 3 e 9. Então, vamos testar aqui. O 9 é o nosso B, certo? E o 3 é o nosso A. Então, aplicando ali na formulazinha, nós temos 9 menos 3 menos 1. 9 menos 4, que é... Quanto que é, pessoal? 5, 5. né? Então, vamos testar com a reta aqui. Vamos desenhar, é mais fácil. Nós temos aqui o 3, e aqui no final, 9. Quais são os números que tem aqui no meio? 4, 5, 6, 7 e 8. Né? Exatamente 5 elementos, que é o tanto que a gente achou aqui. Então, essa formulazinha B menos A menos 1, ela sempre vai funcionar para a gente descobrir quantos elementos tem no intervalo aberto, certo? Alguma dúvida? Isso aqui, alternativa A. Não. Ninguém? Não. Certo, vamos voltar para a apresentação, então. Voltando aqui na apresentação, vamos lá para o exercício 2, ainda dentro de números inteiros, tá? Vou dar mais 5 minutinhos para vocês resolverem e nós fazemos juntos. Isso aí eu vou dar 4 minutinhos, um pouco menos. Vamos lá, pessoal. Qualquer dúvida, vocês podem estar mandando aí.
Vocês conseguiram resolução aí? Vocês chegaram em alguma alternativa? Eu cheguei, professor. Qual alternativa você chegou? Eu cheguei na 3. Na D. Ah, na D? Ah, sim, ok. Alguém mais? Não? Professor, Certo. Ah, qual você eu chegou? cheguei na C. C? Certo. Eu também cheguei na C. Ok, vamos resolver então. Primeiro vamos ler o exercício, né? Observe o segmento de reta abaixo dividido em 5 segmentos congruentes. O que é um segmento congruente? Igual, certo? Ele está querendo dizer para a gente que o valor que ele está subindo ali, né, que ele está dividido é o mesmo. Professor, a gente chegou na D. Letra D? É. Certo. Então, continuando aqui, ó. Ele disse ali que está dividido em 5 segmentos congruentes. O que isso significa? Que são 5 segmentos iguais, certo? Então, o valor que ele está aumentando ali vai ser o mesmo. Por exemplo, supondo que está aumentando 2 ali. De 2 em 2, todos eles equivalem a 2. Do 2 ao A vale 2, do A ao B vale 2 e assim por diante, certo? Neles estão representados 6 números reais. De novo, pode ser qualquer número, pode ser uma fração, pode ser um número inteiro, um número com vírgula, tanto faz, desde que sejam iguais. A quantidade de elementos do conjunto ABCD que representa número inteiro é. Então, a gente tem que descobrir quanto que ele está aumentando ali, já que é um número igual, certo? E ver quais desses aí, entre A, B, C e D, vão dar um número inteiro para a gente. Então, vou compartilhar aí o meu vídeo com vocês, meu caderno. Vamos tentar resolver isso aí. Vou fazer aquele desenho ali, aquela reta. Certo, fiz aí minha reta, não tão reta. Então, nós temos aqui o 2. Aqui no final, nós temos o 9,5, né? 9,5. Nós temos no meio A, B, C e D. Vamos fingir que tá tudo igual aí. Então, vamos lá. A gente tem que tentar supor aí quais números, né? Ele pode estar subindo aqui. Então, vamos tentar primeiro o 1, certo? Se fosse o número 1, né, o valor dessas congruências aqui, o nosso A valeria 3, né? 2 mais 1, 3. O nosso B valeria 4. C, 5. D, 6. E aqui já não deu, certo? Não chegou em 9,5. Então, não é 1. Vamos tentar, então, 1,5, certo? Subindo de 1 em 1,5, nós temos aqui o nosso A. 2 mais 1,5 seria 3,5, certo? O nosso B seria 5. Né? 3,5 mais 1,5, 5. O nosso C seria 6,5. 5 mais 1,5, 6,5. O nosso D seria 8. E aí deu certinho aqui, né? 8 mais 1,5, finalizamos aqui com 9,5. Então, a gente tirou aqui que o valor que ele está subindo é 1,5. Ok, isso não é tão útil assim para a gente, só para tentar descobrir o valor de A, o valor de B, C e D. Desses valores que a gente descobriu aqui, quais deles são inteiros? Nós temos o 5 e o 8. Eles são inteiros, né? 3,5 e 6,5 não são inteiros porque ele tem esse meio aqui carregando. Então, ele não é inteiro, nenhum dos dois. Nós temos o 5 e o 8. São exatamente 2 elementos. Ali nas nossas alternativas, né? 2 elementos, letra C. Certo? Ficou alguma dúvida? A gente descobriu aqui, né, que dessa reta ele está subindo a cada 1,5, certo? Então, nós demos valor aos números que estão aqui no meio. A gente descobriu 3,5, 5, 6,5 e 8.
Desses números que nós descobrimos, nós tiramos os inteiros, que são o 5 e o 8, 2 elementos, certo? Com alguma dúvida nesse exercício ou está tudo bem? Tudo bem, professor. Tudo bem, Tudo professor. bem, professor. Certo, então. Vamos voltar para a apresentação. Professor, eu fiz um jeito aqui que nem eu entendi. Mas eu peguei 9,5 e dividi por 4, que deu 2,3. Aí eu arredondei para 2. E acertei. Eu acho que nesse caso aí foi uma coincidência ter dado um número perto de 2. Então, eu nem sei o que eu fiz aqui, mas eu falei, vai assim mesmo, vai que acerta. Mas você chegou perto, assim, do modo de resolver, porque, ó, você dividiu por 4, né? Foi isso? Sim. Uhum. Se você dividisse por 6, que é o total de números que tem ali, você chegaria num resultado aproximado desse valor ali. Você chegaria em 1,5, que é o valor que aumenta. Ele vai aumentando, né? O segmento ele é igual, ele é congruente. Então, se você pegasse o 9,5 e dividisse por todos os valores aí, que são 6, né? 6 números, você chegaria em 1,5, que é exatamente o valor que a gente foi subindo. Então, assim, foi um pensamento bom. Um pensamento bom. Bom, vamos voltar aqui, então, para a apresentação. Aqui, pronto. Agora, esse exercício aí que eu estou mostrando para vocês, ele é em relação a módulo, tá? É a parte de módulo e valor absoluto que a gente viu dentro dos inteiros, certo? É a mesma coisa. Então, vou dar 5 minutinhos ali, talvez um pouco menos. Lembrando para vocês, pessoal, o módulo ele é o número que a gente está analisando, mas sempre positivo. Então, o módulo de um número negativo vai ser positivo e o módulo de um número positivo vai ser ele mesmo, que ele já é positivo, certo? E o oposto é o contrário de um número, né? O oposto de um número positivo é ele mesmo negativo e o oposto de um número negativo é ele mesmo positivo. A gente inverte o sinal. Então, vamos lá, 5 minutinhos e a gente resolve junto. Certo, pessoal, vamos resolver essa aí, então. Compartilhar aqui meu caderno com vocês. Vamos lá, vamos começando ali pela A. O que o exercício quer? Determine o módulo e o oposto dos números abaixo, certo? Então, ali, a letra A, menos 16. Nós temos aqui menos 16. Vamos fazer uma tabelinha, né? Aqui nós vamos ter o módulo e aqui o oposto, certo?
Então, aqui no caso do menos 16, qual o módulo de 16? Quem sabe me responder? 6. 16. Porque o módulo, né, lembrando vocês, é sempre o valor, só que positivo. Nesse caso aqui nós temos o menos 16. A Aí gente vai tira ficar o menos mais 16? isso, mais 16. Porque daí não precisa colocar o mais necessariamente, mas para vocês visualizarem, tá aqui. Módulo, a gente vai pegar sempre o número e deixar ele positivo. Se ele já for positivo, então é ele mesmo, certo? É o oposto de menos 16. Oposto, a gente inverte o sinal. Então, aqui é menos, né? 6. Então, o oposto vai ficar mais também. Mais 16. Ok? O módulo e o oposto, nesse caso aqui, são iguais. Letra B. Letra B, mais 53. Qual o módulo de mais 53, então? Mais 53? Seguindo esse raciocínio. Mais 53, perfeito. O módulo vai ser sempre positivo. Então, no caso desse 53, ele já está positivo. Então, mantenha ele do jeito que ele está. O oposto. Qual vai ser o oposto de 53? 53. Menos 53. Vai ser 53 menos 53. Oposto, a gente troca o sinal. Então, se aqui ele é positivo, né, no oposto ele vai ficar negativo. Menos 53. Letra C. Letra C, nós temos menos 22. Qual vai ser o módulo de menos 22? Mais 22. 22. E 22 positivo. E o oposto de menos 22? Mais 22. Isso. Ele era negativo, no oposto nós trocamos, ele fica positivo. A última, então, letra D. Mais 10. Mais 10. Módulo de mais 10? Mais 10. 10. Oposto de mais 10? Menos 10. Isso. Perfeito. Ficou alguma dúvida nesse aqui? Não. Pra mim, não. Certo. Então, vamos voltar para a apresentação. Vamos ali para o exercício de expressões. Lembrando, pessoal, em alguns desses aí, né, primeiro, nós temos módulo ali, certo? Olhem bem, na letra A, por exemplo, nós temos módulo de menos 2 mais o módulo de menos 17. Dica para vocês resolverem. Retirem do módulo primeiro, certo? Vamos tirar ali do módulo, por exemplo, módulo de menos 2 é 2 positivo, mais módulo de menos 17, 17 positivo. A gente cai em quê? 2 mais 17. Aí resolve, faz a soma facinho ali, chega no resultado. Mais ali embaixo, a gente vai ter a expressão toda dentro do módulo, a letra E. Nós temos toda a expressão dentro do módulo. Nós temos menos 30 mais 16 e módulo de estudo. Resolve a expressão, o resultado aplica o módulo, né? Se for um resultado negativo, ele vai virar positivo, só isso. Certo? Em outras ali, que é o caso da letra F e da letra G, vocês vão ter que utilizar a regra de sinal. Na letra F, vocês têm mais com menos ali, né? Temos mais, menos 30. E na letra G, nós temos mais com mais, né? Mais 15. Né? Para vocês se recordarem a regra de sinal. Sinais iguais fica positivo, sinais diferentes fica negativo, só isso. Então, mais com mais e menos com menos vai ser positivo, vai ser mais. E se forem sinais opostos, né, diferentes, ele vai ser negativo. Mais com menos, menos com mais, negativo, certo? Então, vou dar aí 5 minutinhos para vocês resolverem e a gente já resolve junto. Módulo de menos 72 dividido pelo módulo de mais 8.
né? 8 positivo. De novo, né? Vamos primeiro tirar do módulo. Módulo de menos 72, 72. isso. Dividido, módulo de 8, 8. 72 dividido por 8, quem pode fazer? 9. 72 dividido por 8. 9. Isso, 9. Certo. Letra C. Letra C, nós temos o módulo de menos 17 multiplicado pelo módulo de mais 7. Né? Módulo, né? Módulo de menos 17. Mais 17. Isso. Multiplicado, módulo de mais 7. Mais 7. Isso. 17 vezes 7, quem pode fazer? 119. Isso, 119. Perfeito. A letra D. Nós temos módulo de menos 4 Mais 4. mais... É o módulo de menos 4 ali, né? Mais módulo de mais 3. Então, vamos lá. Qual o módulo de menos 4? Mais 4. Isso. Mais módulo de mais 3. Mais 3. Isso. 4 mais 3. 7. 7. Letra E. Esse já é diferente, né? Nós temos um módulo em toda a expressão. Então, nós abrimos o módulo, nós temos aqui menos 30 mais 16. Aí fecha o módulo. Desse jeito aqui, como que nós resolvemos? Resolvemos a expressão, o resultado tira do módulo. Então, vamos carregar esse módulo aqui. Eu vou abrir ele aqui. Menos 30 mais 16. Quem pode fazer? Menos 14. Isso, menos 14. E agora a gente aplica o módulo de menos 14. 14 positivo. Isso. Tá bom. Ele é diferente dos outros, mas a essência é a mesma. Resolvemos aqui a expressão que está dentro, o resultado, tiramos do módulo. Letra F. Módulo de menos 23 mais menos 30. Aqui nós temos jogo de sinal, certo? Então vamos primeiro tirar do módulo aqui. Módulo de menos 23. Mais 23. Isso. Agora aqui, jogo de sinal. Nós temos mais e menos, sinais diferentes. Qual o sinal que vai resultar? Negativo. É? Isso, negativo. Mais com menos, menos. 30. 23 menos 30. Menos 7. Isso. Menos 7. Perfeito. Vamos para a última, então. Vou fazer aqui em cima. Letra G. Nós temos módulo de menos 12 mais 15. Então, vamos lá. Temos de novo módulo e jogo de sinal. Vamos tirar aqui do módulo. Módulo de menos 12. 12 positivo. 12 positivo. Jogo de sinal. Sinais iguais, né? Mais com mais. Vai Mais. resultar em mais. E o 15 que já estava aqui. 12 mais 15. 12 mais 15. 27, né? Bom, acabamos esse aqui então. Esses eram os exercícios da parte de números inteiros, certo? Eu vou passar aqui agora para
para a próxima parte. Essa vai ser a parte de exercícios de números racionais. Vou compartilhar aí com vocês. Pronto. Esses aí vão ser os exercícios da parte de números racionais. Esse primeiro exercício é só para vocês marcarem verdadeiro ou falso, né? Lembrando, o que é um número racional? A gente identifica o número racional, né, de uma forma geral, como uma fração. Se ele é uma fração, ele é número racional. Só que tem outras formas de escrever um número racional, certo? Por exemplo, uma dízima periódica. Se é uma dízima periódica, a gente sabe que dá para escrever em forma de fração. Então, ele também é racional. Um número inteiro, um número natural, por exemplo, 2, ou 9, 5, qualquer número inteiro ou qualquer número natural. A gente também pode escrever na forma de fração, é só colocar ele sobre 1. É uma fração e não mudou o valor dele. Então, esse tipo de número também é considerado racional. Bom, eu vou dar 5 minutinhos para vocês resolverem isso aí. E a gente resolve junto, bem rápido. Só verdadeiro ou falso. Dar uma repetida aqui, pessoal, só para a gravação que eu iniciei de novo, né? A nossa letra A ficou como verdadeira, certo? Porque é uma dízima periódica, então dá para escrever na forma de fração. A letra B, falsa, porque 5/3 é uma fração, então é racional. Letra C, menos 1, é sim um número racional, porque tem como escrever na forma de fração, assim como todos os inteiros e todos os naturais. Bom, então vamos dar sequência de onde a gente parou. Letra D. O oposto de 13/5 é menos 13/5. Verdadeira ou falsa? Verdadeiro. Verdadeira. Isso, verdadeira, né? O oposto de um número, não importa ele qual seja, se é uma fração, se é um número com vírgula, se é uma dízima, ou até mesmo se é um número irracional, né? Ou um número complexo. O oposto dele é só trocar o sinal, só inverter o sinal. Então, nesse caso aí, o oposto de menos 13/5 é 13/5 e vice-versa. Então, essa é verdadeira. Letra E. 1,41, 42, 13, 5, 6. É um número racional. Verdadeira ou falsa? Falso. Falso. Isso, Falso. ela é falsa. Qual que vai ser a diferença entre essa letra D e a letra A? Na letra A, como eu falei, a gente tem uma dízima periódica. Ela repete a cada um período. Ela vai ficar 21, 21, 21 para sempre. Nunca vai mudar. Nesse caso, são números aleatórios. 4,1, 4,2, 1,3, 5,6. Não está se repetindo. Não tem um período, não tem um padrão. Então, no caso desse número aí, ele vai ficar repetindo números sem nenhum padrão, né? Números aleatórios infinitamente. Então, não tem como escrever esse tipo de número em fração. Não tem como. Então, ele não é um número racional, tá? Porque não tem outra forma de escrever ele. É um número infinito e acabou. Então, essa aí é falsa. Vou mostrar a resolução ali, né? Para ver se bate o que a gente fez. Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Exatamente como a gente chegou aí. Então, para o exercício número 2. Esse aí é muito mais simples, tá, pessoal? Desde que a gente entenda o que ele está pedindo. Então, eu vou dar uns 3 minutinhos só para fazer. Ele está pedindo o seguinte: represente as frações em números decimais, certo? O que isso quer dizer? É só a gente descobrir qual o número que ela está representando, que não seja uma fração. E como fazemos isso? Dividindo. Só resolver aí, né? Por exemplo, nós temos ali na letra A 375 sobre 200. É só fazer essa divisão, 375 dividido por 200, certo? Vamos lá, então. 3 minutinhos. Bom, vamos lá então. Como eu falei para vocês, ele está pedindo aí nesse exercício só para a gente representar as frações em números decimais. E como que a gente faz isso? Efetuando aí as divisões. Então, o primeiro ali, a gente tem 375
sobre 200, né? Ou seja, 375 dividido por 200. Que resultado vocês chegaram aí? 1,87? 1,875, né? Ou 1,8 também, Isso. tá? Letra B. Nós temos ali 3 sobre 11, ou 30 sobre 11, né? Ou seja, 30 dividido por 11. Qual o resultado que a gente chega ali? Esse é bem interessante, esse resultado. 2,7272 e etc. Isso. A gente vai chegar em 2,72, 72, 72, infinitamente. Então, olha aí, esse é um exemplo do que eu falei para vocês no exercício anterior. A gente pega aí uma dízima periódica, que dízima que é essa? 2,72, 72, 72, infinitamente. Esse número aí vai ficar repetindo, 72, 72, para sempre. E a gente conseguiu ali escrever ele no formato de uma fração simples. 30 sobre 11, só isso. Certo? Esse é um exemplo de dízima periódica que a gente consegue escrever como fração. Todas as dízimas a gente consegue. Nesse caso aí a gente sabe qual é a fração. Porque imagina que vocês têm que fazer ali uma soma, seja lá o que for, tem que usar isso aí em alguma conta. Não tem como usar um número infinito, né? Seria o 2,72, seria 2, como que usa isso? Não dá. Só que vocês conseguem usar a fração, ok? Bom, vamos dar sequência então. A letra C, a gente tem 3 quintos, né? Ou 3 dividido por 5. Qual o resultado que a gente obtém? 4,6. Isso, 0,6. Letra D, 4 terços, ou 4 dividido por 3. Qual resultado a gente obtém? 1,3333 e uma dízima. Isso, 1,333 infinitamente. Esse aí, pessoal, é outro exemplo de dízima. Ele tem o quê? O período 3. O período dele é simples. Então, ele vai ficar repetindo 3 infinitamente. Só que a gente consegue escrever ele aí no formatinho de fração, 4 terços. Isso aí a gente consegue mexer, consegue utilizar em contas, etc. O último, então. Nós temos ali menos 7 sobre 50, né? Ou seja, é menos 7 dividido por 50. Qual o resultado? Menos 0,14. Isso, perfeito. Menos 0,14. Então, estou passando o resultado de cada uma para vocês, né? Exatamente como a gente acabou de ver, né? Bateu com todos os resultados. A gente encontrou aí 2 dízimas, né? Queria trazer esse exemplo para vocês, né? Para quem não se lembra ou não viu nas outras aulas, quando a gente consegue fazer uma dízima virar fração. Bom, vamos aqui para o último exercício. Isso. O último exercício, né, da nossa última aula desse semestre. Vou dar aí 5 minutinhos para vocês resolverem e a gente resolve junto, ok? Vamos lá, último exercício. Resolver então. Vamos lá. Qual alguém conseguiu chegar em alguma? Foi na letra B. Letra B. Quem mais? Letra B, professor. Certo. Vamos lá então para a resolução. Vamos ler o exercício, né? Considere A e B números racionais quaisquer. O que isso significa? São frações. Coloca sempre isso na cabeça. Número racional, então, fração. Podemos afirmar que é incorreta a alternativa. Vamos analisar uma por uma. Primeiro a gente tem ali, letra A, né? A sobre 2, né? A dividido por 2 será um número racional? Então, bom, a gente tem que pensar que o A é uma fração. Se a gente pegar uma fração e dividir ela por 2, ela vai continuar sendo uma fração? Vai, né? Então, ok. Letra B. Raiz de A, né? Ou seja, raiz de uma fração. Será um número racional? Não, né? Pode ser qualquer coisa. Porque, ó, por exemplo, né? Vamos supor aí a fração 2 quintos. Então, a gente tira a raiz dessa fração 2 quintos. Vai ser raiz de 2 sobre raiz de 5.
A gente já não sabe esse resultado aí tão facilmente, já sabe que não vai ser um número racional. Vai dar um monte de coisa. Então, letra B é incorreta. Mas vamos olhar as outras alternativas para ver por que elas estão corretas. A menos B, né, ou seja, uma fração menos outra fração, será um número racional. Sim, a gente pega uma fração, diminui outra fração, vai continuar dando fração ali o resultado final. A letra D é análoga, né? Uma fração mais outra fração. Se a gente somar frações, vai dar uma fração também. E a letra E também, análoga. A gente tem uma fração vezes outra fração. Então, vai continuar dando fração, é número racional. Certo? Então, a nossa incorreta, letra B. Ficou alguma dúvida? Alguma dúvida da aula, da questão? Não. Não, professor, sem dúvidas. Certo, então. Esse foi o último exercício, né? Como eu falei, a última aula desse nosso semestre, ok? Então, vocês vão ter um período de descanso, eu vejo vocês depois disso, ok? Então, boa tarde para vocês e bom resto de semana. Tchau, professor. Tchau, tchau. Professor. Tchau, professor.